para você que acompanha aqui a Rádio Transmundial, seja pelo site, no nosso áudio, via streaming, seja pelas ondas de rádio, seja também pelos nossos canais de vídeo. É um prazer muito grande ter você aqui conosco. Eu sou o André Castilho e hoje, com muita alegria, uma satisfação imensa, entrevistar o Vanderlei Schach. Falei certo? Certo, certíssimo. Então, pastor, doutor em teologia, iniciando agora um projeto de capelania escolar lá em escolas de Ijuí, no estado do Rio Grande do Sul, e já autor de livros, lançou o livro Infância em Perigo pela Rádio Transmundial, que você pode adquirir na loja.transmundial.com.br, um livro que na verdade é a tese de doutorado dele a respeito de crianças em situação de risco, utilizando como estudo de caso um lar, eu ia dizer orfanato, mas acho que não se usa mais essa expressão, instituição, né? De acolhimento. Pronto, instituição de acolhimento. Ele vai me ajudar com o nome aqui, que é Henrique Liebig. Isso. Acertei? Ó, tô começando Henrique Liebig. Eu preciso melhorar meu alemão, então você que é descendente, me perdoe. Então, Infância em Perigo, um caso real, inspira a busca por soluções. Vanderlei, o que inspirou você a estudar esse caso real e a fazer essa tese? O que me inspirou a fazer essa tese, foi o fato de a minha mãe estar trabalhando nesse lar da criança, então chamado Lar da Criança, Henrique Liebig, quando eu era aí pré-adolescente, e eu via como as crianças eram trazidas, como as mães traziam as crianças e deixavam as crianças lá no lar. E eu fui crescendo com essa imagem e isso foi me despertando a atenção para pesquisar a criança, a proteção da criança, o cuidado da criança, o futuro da criança, uma esperança para a criança. E aí então eu acabei pesquisando o nascimento, o surgimento do lar da criança e toda a trajetória da criança, o abandono da criança, a entrega da criança, também a situação da mãe, causas que fazem com que a mãe abandone uma criança ou entregue uma criança para adoção. Então veja só, no início do lar da criança, em 1960, as crianças eram deixadas no lar porque não tinham comida, não tinham roupa, não tinham casa. Hoje as crianças têm casa, têm comida, têm roupa e ainda elas continuam sendo colocadas lá. Mesmo que a lei, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diga que a criança não deva permanecer lá por mais de 24 meses. E continua permanecendo. Então qual é o problema? Qual é o motivo que as crianças hoje ainda estão sendo encaminhadas ao lar da criança Henrique Liebig, instituição de acolhimento, né? Então o fator número 1 é violência contra a criança. Mesmo ela tendo comida, tendo roupa, tendo casa, tendo paz, ela acaba sofrendo um certo tipo de violência, abuso, exploração sexual e acaba sendo remetida à instituição de acolhimento. Agora, esses abusos, esses problemas que levam a criança a ser acolhida por um lar de acolhimento, eles acontecem dentro da casa, no ambiente doméstico? Acontecem no ambiente doméstico. Pesquisas mostram que 80% dos abusos acontecem por pessoas conhecidas, ou quando o agressor é conhecido, é amigo da criança, da vítima. Então acontece num contexto familiar, num contexto de amizade. Quer dizer, o que torna muito mais difícil a prevenção desse tipo de crime. Exatamente. O agressor ameaça a criança dizendo, se você contar, eu não sou mais seu amigo, eu não te dou mais presente, eu vou falar para o seu pai, você vai para a cadeia. Ameaças do tipo assim. No contexto familiar. Bom, é inevitável perguntar, parece que até a gente vai para o final da entrevista já, mas é inevitável perguntar se o problema está nesse adulto que se aproxima ou já é próximo da criança, às vezes por uma ligação de parentesco, de sangue. Quais são as ferramentas, quais são as maneiras que nós conseguimos prevenir ou proteger essa criança antes que este abuso aconteça? Ok, boa pergunta. Então, nós precisamos trabalhar muito com a questão da
prevenção, né? Orientar a criança para que não fique sozinha com o adulto, que não receba muitos presentes. Quando um adulto convida a criança, vamos em tal lugar, que fica longe do pai, da mãe, que a criança não vá, e que os pais fiquem também muito atentos, que os pais fiquem muito ligados, o que essa criança está fazendo, que tipo de site ela está assistindo, vendo na internet, o que ela está pesquisando. Se ela aparece com objetos que não são normais, que não é o padrão para a faixa etária dela, então é um sinal que chama atenção e o que os pais devem ficar atentos, né? O linguajar da criança, quando a criança aparece com um linguajar mais ou menos erótico ou sexualizado, precisa cuidar, precisa abrir os olhos, porque algo pode estar acontecendo ou vai acontecer com essa criança. Então precisa tomar muito cuidado com quem os pais deixam as suas crianças. E aí, cuidado na creche, cuidado com quem vai na escola, amiguinhos, enfim, tem uma gama muito variada de cuidados, né? Mas o mais importante de tudo é a prevenção. Qual que é a idade de risco? Qual que é aquela idade que, estatisticamente, o senhor deve até ter esse dado aqui no livro, que normalmente os casos começam a acontecer? Não existe assim uma idade específica, mas alguns casos acontecem quando os pais vão ao trabalho, a criança fica em casa com a babá. Então, às vezes, meninos são abusados pela babá, ou então a faixa etária aí de 3, 4 anos, ou então quando os pais vão para o trabalho e deixam a criança na casa de algum amigo, no primo, ou de algum familiar próximo, aí também pode acontecer, aí dos 8 aos 10 anos de idade, né? E essa faixa aí mais principal, mais importante, né? Dos 4, 5 anos até os 10 anos aí, que precisa ter o maior cuidado com a criança. Não deixe a criança sozinho ou com pessoas que não são de confiança. Ou seja, é uma faixa etária ampla e muito cedo também, né? Muito cedo, muito precoce. Por que muito precoce? Porque nós vivemos numa sociedade erotizada, sexualizada e que isso é transferido para a criança. Então, uma criança que tem menos de 14 anos de idade, ela não está emocionalmente pronta para receber informações da área sexual, né? O psicológico dela ainda não está pronto para receber essas informações. Mas ela, por uma forma ou outra, pela mídia, pelo sistema, ela acaba recebendo essas informações. Aí quando o abuso vem, para ela parece ser normal. Acaba se tornando algo comum na vida dela, né? Ela não consegue distinguir. E assim, acho que tem aquele negócio também, como o senhor falou, né? Do psicológico até os 14 anos, que torna a criança, digamos assim, inocente, de certa forma, né? Ela não consegue nem distinguir o que está acontecendo ali naquele ambiente, não é? Ela não consegue distinguir o que é informação para ela e o que é uma sugestão. Então, para ela, tudo é útil. O que vem para ela é útil, né? E existem algumas ferramentas legais que precisam ser ou que já podem ser utilizadas ou existem mais brechas e problemas nas leis que precisavam ser modificados? Existem as duas coisas, infelizmente, né? Então, o Brasil tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma das melhores legislações do mundo no sentido de proteção à criança. Mas mesmo assim, o Brasil tem um dado estatístico assim macabro, né? Que o Brasil é o segundo país do mundo que mais mata crianças de 0 a 19 anos de idade. São dados do UNICEF, né? Então isso é um absurdo. Mas ferramentas que nós temos para proteger a criança ou para denunciar, buscar ajuda, o Disque 100, que é da Secretaria dos Direitos Humanos, da Presidência da República. Então, a pessoa pode ligar para o Disque 100, não precisa se identificar, não precisa dar um nome, identidade, CPF, nada disso, apenas dizer o que está acontecendo, com quem está acontecendo e em que lugar está acontecendo.
que então a autoridade legal competente vai tomar as medidas necessárias para proteger imediatamente essa criança do agressor. Agora, os lares de acolhimento no Brasil, que normalmente são acionados após acontecer o crime, após já ser identificada que a criança está numa situação de risco, eles estão preparados para receber a criança nessas situações? Qual é a situação atual dos lares de acolhimento no nosso país? Via legislação, esses lares devem estar ou deveriam estar preparados com psicólogo e assistente social e pessoas da área que podem receber essa criança e ajudar essa criança a passar esse momento que ela está vivendo, enquanto a justiça vai julgando a questão da criança, se ela pode voltar para os seus familiares ou se ela é destituída e será encaminhada para adoção. Mas o ECA preconiza que quanto menos tempo a criança ficar na instituição de acolhimento, melhor para a criança, porque ela não se tornará uma criança institucionalizada. E isso verifica-se que realmente é verdade? O melhor é que ela não fique muito tempo nessa instituição de acolhimento e o mais rápido possível seja restabelecida aos pais, ainda que exista um certo risco no lar dela? Em havendo risco, provavelmente o juiz não vai restituir a família, ela fica na família extensa. Alguém da família, tio, avô ou alguém que possa ficar com essa criança, educar essa criança até que a situação dela seja resolvida. Em não sendo resolvida, ela vai para uma família adotiva e que pode dar, então, toda a proteção, cuidado para ela. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade para mostrar também que existe falar do projeto da família acolhedora. Quando a criança passa por uma dificuldade, seja abuso, seja exploração, maus tratos, ela não precisa necessariamente ir para a instituição de acolhimento, nem para uma família adotiva, mas ela pode ir para uma família acolhedora. O que é a família acolhedora? É aquela família que acolhe a criança até que a situação legal dela se resolva. Mas que não estabelece vínculos afetivos, essa família não tem privilégio para adotar essa criança, é só um processo aí de 30, 60, 90 dias até que a situação da criança se resolva. Então essa família, que pode ser qualquer família, claro, desde que tenha condições, que pode receber essa criança e cuidar dessa criança enquanto o processo judicial dela está acontecendo. Qual o papel das igrejas cristãs, já que nós somos cristãos evangélicos, e qual o papel nosso, enquanto instituições religiosas, em todo esse processo que acontece no nosso país de crianças que estão em situação de risco? O papel da igreja para a proteção da criança é fundamental, porque a igreja tem todos os instrumentos possíveis em suas mãos para divulgar ferramentas de proteção, para ensinar os pais como cuidar da criança, como proteger a criança. A própria igreja pode educar a criança, a própria igreja pode desenvolver programas, projetos, escolinhas, enfim, de programas de prevenção para que a própria criança se autoproteja do abuso, da exploração sexual, enfim. Então o papel da igreja é fundamental em todas as áreas, porque a igreja tem acesso à criança. A criança, ela vai chegar na igreja porque ela vai encontrar na igreja um lugar de confiança, ela vai buscar na igreja um lugar de proteção, ela vai buscar na igreja um lugar onde ela pode receber uma palavra de apoio, de consolo e de esperança para o futuro dela, porque talvez toda a perspectiva de futuro dela já foi destruída. Então ela chega na igreja com essa perspectiva.
é a única chance que eu tenho. Aqui eu vou receber ajuda para a minha vida, para reconstruir a minha vida. Por isso é importante que a igreja tenha muita sensibilidade ao tratar a criança. Talvez aquilo que a família não conseguiu ler, não conseguiu entender, ou de alguma forma, por um motivo ou por outro, então que a igreja tenha pessoas preparadas e que quando recebe essa criança, quando olha para essa criança, possa ler nos olhinhos da criança qual é a necessidade dessa criança. Então, assim, recebemos uma criança aí, ela está tendo determinado tipo de comportamento. O que aconteceu com essa criança? Então, encaminhar essa criança, aconselhar essa criança, amar essa criança, ouvir essa criança, encaminhar, se for necessário, para atendimento médico, psicológico, enfim, o que for necessário. Então, por isso é muito importante que a igreja tenha esse discernimento e tenha essas ferramentas e consiga atender a criança em toda essa gama complexificada, né, que hoje a criança está inserida, que é o contexto da criança brasileira. Esse é o pastor e doutor Vanderlei Shah, que escreveu o livro Infância em Perigo, novamente falando que foi lançado pela Rádio Transmundial, um livro muito bom para falar sobre todas essas situações que ele descreveu, que traz dados, o que traz até algumas dicas de como que nós podemos lidar com exatamente, o Disque Disque 100, Conselho Tutelar, né, Promotoria da Justiça. Então eu descrevo essas questões aí, né, essas ferramentas aí de proteção à criança, e que os pais, a pessoa, o professor, né, pode buscar ajuda nessas ferramentas aí do governo para proteger a criança. E existem os filhos, a gente estava até conversando com o Vanderlei, a esposa dele, a Aline, existem os filhos desse projeto, um deles esperamos lançar em breve, que é uma cartilha para a criança aprender a se proteger, e que também trará algumas dicas de como o adulto pode identificar uma criança em situação de risco e pode auxiliar essa criança também. E em breve nós lançaremos esse projeto, Tenha Coragem, o nome desse projeto. Exatamente, Tenha Coragem. Que com a personagem Yuki, você vai ver em breve aí o nosso querido designer Keko Brown está trabalhando nesse projeto. Vanderlei, eu gostaria de conversar muito mais aqui com você, mas eu agradeço o tempo que foi disponibilizado, a parceria que nós temos aqui na Rádio Transmundial. Muito obrigado. Eu deixo aí para a sua palavra final para os nossos ouvintes, para os nossos internautas que acompanharam essa entrevista. Então, prezado ouvinte e internauta, eu queria dizer para você que a criança é uma pessoa muito, muito especial. Toda vez que Deus vai se manifestar de uma forma muito especial na história da humanidade, Deus faz isso muitas vezes através de um feto, através de uma criança, através de uma menina ou um menino, e personagens, pessoas que às vezes na nossa sociedade não são muito valorizados, né? Mas para Deus, na Bíblia, essas pessoas, quanto mais frágeis, quanto mais vulneráveis, mais usadas por Deus. Isso é muito bonito mesmo. Muito obrigado, Vanderlei, pelo seu tempo aqui conosco. Ok, obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima para você. Um abraço.